Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando do planejamento do tempo do nosso projeto. Mais especificamente, hoje eu vou apresentar para vocês um Canvas que resume o nosso plano de planejamento do tempo. Então vamos dar uma olhada como que funciona o preenchimento desse Canvas. A ideia aqui do Canvas, pessoal, é a gente ter uma visão geral, um pouco mais resumida, claro, de tudo aquilo que eu estou planejando na área de tempo do nosso projeto. Então, a gente inicia aqui o preenchimento do nosso Canvas escolhendo as ferramentas que nós vamos utilizar durante a elaboração do nosso planejamento do tempo. Então, existem aí, por exemplo, Gantt Project, MS Project, Kanban. Existem técnicas também de modelagem, né, de visualizações do nosso cronograma, diagrama de rede, Excel. Então existem diversas ferramentas, seja elas de softwares ou técnicas, que nós podemos utilizar quando a gente está planejando o tempo, mais especificamente construindo lá o nosso cronograma, já na fase de listando atividades, colocando os intervalos entre as atividades, a sequência. Importante também é a gente colocar o tempo do nosso projeto, qual o tempo máximo do nosso projeto. Então aqui, ó, nós temos o tempo total, 6 meses com término, e aí é interessante que a gente já especifique a data de término. Então, nesse projeto, esse exemplo aqui, nós temos um projeto de 6 meses. Lembrando que a ideia aqui é continuar o exemplo do nosso projeto de elaboração de sistema de Kanban, sistema web de Kanban. E aí a gente vem para o desempenho e estimativa de duração das atividades. Então, a ideia é que a gente já coloque aqui informações que a gente vai utilizar quando estivermos lá elaborando efetivamente o nosso cronograma. Então, no exemplo aqui, será utilizado o percentual de realização da linha base do escopo como medida de desempenho. Então, nesse caso aqui específico, foi escolhido utilizar a linha base do escopo. E aí, ó, algumas estimativas que podem ser utilizadas, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Estimativa análoga, ou seja, você olha para projetos anteriores e tenta fazer alguma analogia. Você utiliza dados, parâmetros, a estimativa paramétrica, para conseguir tentar calcular quanto que cada um das suas atividades, né, elas vão gastar. Estimativa de 3 pontos, melhor, pior e a ótima. Então, fazendo aí a média ponderada entre esses três. Estimativas bottom-up, de cima para baixo e também de baixo para cima. Você pode começar elaborando, pensando nas atividades com mais detalhes, e aí depois você sobe o nível dessas atividades e tenta agrupá-las, ou o contrário, você tenta olhar de forma macro as atividades e depois vai detalhando no próximo passo. Quando que as entregas, né, as durações das entregas, elas vão ter de tempo, então aqui no caso de 15 em 15 dias, então o cronograma ele vai ter que ser orientado a essas entregas de 15 em 15 dias, então vocês vão ter que planejar dessa forma. Uma margem de flexibilidade que foi colocada aqui é de 10%. Então é importante também a gente pensar nessa flexibilidade em relação ao tempo. Então é aquela famosa gordurinha que você coloca caso aconteça tipo de atraso durante a elaboração do seu projeto. Beleza? E aqui, pessoal, embaixo, já falei um pouquinho para vocês do roadmap. Aqui a ideia é que vocês consigam elaborar esse roadmap do projeto. No caso aqui a gente tem para 6 meses, então nosso projeto começa no dia 27/6 e termina no dia 30/12. E aí, de novo, a gente coloca aqui as metas, né, ou marcos do nosso projeto. Então, por exemplo, nós temos aqui termo de abertura do projeto. Então, nessa data, eu já tenho que ter o termo de abertura do projeto, declaração do escopo, planejamento do cronograma, protótipo em papel, backlog de história de usuário. Percebam que é bastante coisa para pouco tempo. Então é bastante coisa em intervalo de tempo bem curto. Conforme a gente vai detalhando, vai avançando no tempo, nós vamos listando quais são as outras metas ou marcos que nós gostaríamos de acompanhar no nosso projeto. Então aqui seria uma visão mais macro das atividades que a gente precisa desempenhar, até chegar lá no final, do nosso objetivo final do projeto, que é o quê? É um sistema de Kanban lá em produção, pronto para uso do nosso usuário. Nessa parte aqui de baixo, pessoal, do nosso Canvas, a intenção aqui é colocar os marcos que eles são mais genéricos do projeto.
Então, por exemplo, nessa data aqui, a ideia é que a gente tenha a primeira versão do sistema com todos os CRUDs implementados. Então, esse marco aqui é muito importante no nosso projeto. Então, nessa data, eu já preciso ter essas entregas prontas. E aí, segunda versão do nosso projeto, 15/11, totalmente funcional, ou seja, aqui eu já tenho uma versão quase pronta do meu sistema. E o terceiro e último, entrega e encerramento do projeto, 29/12, um pouquinho antes aí da data de finalização do nosso projeto. Beleza, pessoal?